sou Davi Fernandes Costa, sou PEC do Conviva aqui na Diretoria de Ensino Leste 3. Estamos novamente aqui com o Leste 3 Pod, que é o podcast da Diretoria de Ensino, e com ilustres convidados aqui, o pessoal, a equipe do Centro de Cidadania LGBT, Laura Vermont. Primeiramente agradecê-los a disposição, a aceitar o nosso convite. Estamos aqui então com o Marcelo Chadon, que é coordenador do Centro de Cidadania. Estamos também com o Luiz Fernando Prado Shoa, que é pedagogo. E estamos com a doutora Natasha Viscardi, que é advogada lá do Centro, que vão bater um papo aqui com a gente para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante, sobre essa causa tão significativa. E conforme aqui, vou então passar a palavra para os nossos convidados, para que eles possam se apresentar um pouco, falar um pouco e também falar sobre o programa, e sobre o Centro de Cidadania LGBT, Laura Vermont. Vou começar então com você, Marcelo, para você falar um pouquinho para a gente o que é o Centro de Cidadania Laura Vermont, o que faz, como é que funciona lá. Então, bom dia, boa tarde. Então, meu nome é Marcelo, sou coordenador lá do Centro de Cidadania Laura Vermont, que é um centro de cidadania que fica aqui na Zona Leste de São Paulo, aqui na Avenida Nordestina 496, existe como esses 5 centros de cidadania, um em cada região de São Paulo, Leste, Norte, Sul, Oeste, E os centros de cidadania, eles são gerenciados por organizações sociais, Na Zona Leste, Laura Vermont, ele é gerenciado pela Associação Cultural Educacional Social Dinamite, uma ONG, E que também gerencia a Zona Norte, que é o Luana Barbosa. E cada organização gerencia das outras regiões, Os centros de cidadania LGBT, eles são um equipamento da Coordenação de Políticas Públicas de São Paulo, LGBT, ligado à Secretaria de Direitos Humanos. Hoje temos como coordenadora a Leonora Áquila, conhecida como Léo Áquila, e como secretária a Sonia Francini, que são a secretária de Direitos Humanos. Centro de cidadania são equipamentos do qual eles são divididos em algumas partes. O Centro de Cidadania em geral, que é o equipamento que recebe as pessoas, com atendimento de portas abertas, pronto atendimento. Temos o programa Transcidadania, que é um programa ligado à Secretaria do Trabalho, E temos também Respeito Tem Nome, que é um programa de retificação de nomes. E vários outros serviços dentro desses equipamentos. Temos atendimento psicológico, pedagógico, jurídico e social, para a população LGBT. O Laura Vermont, ele é responsável por toda a região da Zona Leste. Temos também um carro que muitos já devem ter visto por aí, que é a unidade móvel, que é um braço do Centro de Cidadania. O equipamento CCLGBT Laura Vermont, o foco dele é justamente a gente trabalhar a questão da discriminação, a questão do preconceito contra a população LGBT. A gente levar as políticas públicas, e acolhimento a essa população do qual vive em situação muito complicada, de preconceito. Então, nós temos aqui na Zona Leste, qual que é o endereço mesmo? Avenida Nordestina 496, de frente do Corpo de Bombeiro, ali perto do Tidecetuba. Perfeito, então a população pode procurar esse espaço. Então, a gente continua conversando, depois vai retomando, vou passar aqui. Ele funciona das 9 às 18 horas. O nosso telefone segunda a sexta? Isso, segunda a sexta. Nosso telefone é 20 32 37 37. Tá bom? Pode nos ligar ou nos chamar no WhatsApp, que esse número também é WhatsApp. Tem página no Instagram também? Sim, temos a página do Instagram. CCLGBT Leste São Paulo. Perfeito. Depois o Rodrigo vai colocar pra gente na descrição do vídeo também, para facilitar para as pessoas tanto o telefone quanto a página do Instagram, porque a gente sabe que a gente consegue também, as pessoas conseguem acompanhar, Bom, eu vou passar aqui um pouquinho também pro Luiz, que é o pedagogo, que talvez esteja mais em casa, porque está no ambiente educacional aqui, que é a diretoria de ensino. Depois ele pode falar se é verdade, ou se eu estou só supondo aqui, para que ele possa falar sobre justamente os serviços que tem e principalmente, Luiz, para os educadores tem uma questão sobre como que a escola pode se colocar
nessa luta importante contra a transfobia, contra a homofobia? Qual que é o papel, talvez, da escola nesse processo? Você podia falar um pouquinho pra gente? Primeiramente, agradecer o Leste 3 Pod por trazer esse assunto muito importante aí para abarcar a questão do contexto escolar e também a questão das diversidades sexuais e de gênero. A gente tem que pensar que a escola é o segundo ambiente que a criança, o adolescente e o jovem vai ser direcionado. O primeiro ambiente primário é a família. Como que a escola pode encampar essas coisas? Pensar no que já existe na escola, a associação de pais e mestres, a questão da comunidade na escola, abrir essa escola para a comunidade, a questão do grêmio estudantil, a questão dos HTPCs que ocorrem dentro e fora do ambiente educacional, nas reuniões pedagógicas, nos processos de ciclo de formação, porque assim, o que me espanta muito é que muitos educadores e muitas educadoras, tudo bem, a gente reconhece as deficiências do processo formativo desse profissional, mas dentro desses espaços mencionados, que não se leiam textos, que não se discutam casos e que não se envolvam nas questões cotidianas da escola. Que eu trago a teoria, mas eu não discuto os casos. Eu não discuto o caso de LGBTfobia que ocorreu. Eu não discuto como eu posso melhorar enquanto educador e enquanto educadora. Porque a gente tem que pensar que também existem educadores e educadoras LGBTs que sofrem represárias da diretoria, sofrem represárias de outras conduções. Por quê? Porque esse tema não é tocado. Porque esse tema ele é tido como algo secundário nas formações. E não se prima isso nas formações continuadas. Existe uma série de materiais, uma série de coisas excelentes, mas que quando chega no dia a dia da escola, eles não são nem sequer tocados, não são mencionados. A gente entende toda uma estrutura que faça isso, mas a gente tem que envolver grêmio estudantil nas próprias atividades. Existe semana cultural na escola, existe os próprios eventos. E uma coisa importante, professor, você tem liberdade de cátedra na sua sala de aula. Você tem parâmetro curricular nacional que te ampara, base comum nacional curricular, os próprios BNCCs, que é a base comum curricular. Existem legislações específicas do campo da educação, existe a Constituição que te protege, existe uma série de mecanismos que protegem o professor e também a escola, a gente não pode esquecer da direção da escola, para tocar nesses temas de uma forma multidisciplinar, com todas as matérias, e também interdisciplinar. Porque só dessa forma a gente vai, de fato, criar uma escola plural, diversa, e que acolha, de fato, as crianças, adolescentes, jovens, e também adultos que estudam na educação, jovens e adultos. E aproveitando a questão do EJA, eu venho falar do Transcidadania. O que é o Transcidadania? Ele é um programa específico para travestis, mulheres transexuais e homens trans, a partir dos 18 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então você, professor, que conhece uma travesti, uma mulher transexual, um homem trans, que resida na Zona Leste, porque aqui a gente vai focar na Zona Leste, a gente está com 15 vagas abertas no Transcidadania. Então, entre em contato com a gente. Essa pessoa tem, a partir dos 18 anos, não completou seus estudos ainda, está num processo de execução da sua escolaridade, está em vulnerabilidade socioeconômica, nos procure. Esse programa tem o objetivo primário de elevação escolar e também capacitação profissional, geração de renda, acesso a múltiplas questões, tanto de arte, cultura, para preparar essa pessoa para entender que ela é cidadã de fato, para ela acessar tudo que ela necessita. O programa ele dura 2 anos, essas pessoas são avaliadas semestralmente no seu desenvolvimento escolar, no seu desenvolvimento das atividades no Centro de Cidadania. Essas pessoas, ela recebe uma bolsa auxílio no valor aproximado no valor de um salário, tá? Porque o valor às vezes varia, então por isso que eu vejo um pouco, tá, gente? Então, a gente, professor, não gosta muito de falar de dinheiro, a gente fala de ideias. E aí, essa pessoa, ela tem esse acompanhamento multidisciplinar, que é o acompanhamento pedagógico, ela tem um acompanhamento jurídico, ela tem um acompanhamento social e psicológico, porque a pessoa tem todas essas demandas, essas necessidades para a gente estar fazendo essa pessoa, de fato, ocupar o seu espaço.
A questão do Transcidadania, que muitos estão falando dele aqui, porque no final de todo mês o Centro de Cidadania solicita uma folha chamada folha de frequência dessa pessoa. Por quê? Programas sociais como Transcidadania, Bolsa Família, entre outros, precisam comprovar a frequência dessa pessoa e a adesão da pessoa ao ambiente escolar. Por esta razão, queridas escolas da Zona Leste, não briguem com o estudante ou a estudante ou o profissional da área pedagógica que solicitar isto para você, porque é necessário para essa pessoa seguir recebendo seu benefício, seguindo o programa. Outra questão, gente, por gentileza, eu sei que a pessoa não modificou o seu nome no âmbito jurídico, mas assim, existem mecanismos para você colocar o nome social nessa declaração. Porque o que as escolas normalmente fazem? Colocam o nome morto da pessoa, o nome pelo qual ela não se reconhece. E muitas vezes cria um desastre que a pessoa não retira o documento, a pessoa já não quer ir para o ambiente escolar, aí a pessoa que foi inserida numa escolarização, ela é expulsa novamente da escola, porque não se respeita o direito ao nome, que é um primeiro direito, como a gente tem acesso a essa informação. E vou deixar a minha colega falar sobre essa questão do nome social e entre outras coisas, mas é importante, escola, na declaração pode usar o nome social, tá? Muito obrigada pela oportunidade, e se você conhecer uma pessoa travesti, mulher transexual, homem trans, acima dos 18 anos, que reside na Zona Leste e está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, basta você falar para essa pessoa trazer o RG, o CPF, comprovante que está estudando, carteira de trabalho digital, comprovante de residência. Se essa pessoa não tiver qualquer um desses documentos, nós auxiliamos através de encaminhamentos com os nossos assistentes sociais a estar retirando essa documentação para essa pessoa ser incluída neste direito que é o programa Transcidadania. Perfeito, Luiz. Eu acho que tem muito ponto importante nisso que você trouxe, né? Nessa questão do estudo. Eu acho que inclusive a gente tem uma situação histórica, assim, não que tenha sido a primeira vez, mas a participação de vocês aqui, não só no podcast, mas na formação dos professores de filosofia de todas as escolas aqui da Diretoria Leste 3, como foi hoje, para nós é uma honra, é muito importante pensar que estamos sempre aprendendo. Pode falar. Lembrando que o programa Transcidadania é um programa de políticas públicas municipal da capital de São Paulo, tá? Não é de nível estadual. Eu sei que aqui a gente está falando nível estado, mas porém é da capital de São Paulo. A pessoa tem que estar morando, residindo na capital e estudando também na capital, tá bom? E não pode ter carteira registrada. Existem alguns critérios do qual a pessoa no momento vai ser avaliada para poder estar participando do programa. Perfeito. Marcelo, acho que é muito importante porque, na verdade, a gente pensa que, enquanto Diretoria de Ensino Leste 3, que está dentro da cidade de São Paulo, mas quem está assistindo pode ser de outras regiões, aqui, inclusive das cidades vizinhas, né? Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Itaquá, enfim. Então, acho que esse é um ponto, né? E pensar, complementando essa questão do estudo, né? A gente fica aqui a sugestão de leitura do livro do Luiz, que é o Simplesmente Homem, relatos sobre a experiência cotidiana de homens trans, né? Onde que o pessoal pode adquirir, Luiz? O pessoal pode adquirir na editora Metanoia, diretamente comigo, né? @Luiz com Z, Fernando Peuchoa. A ideia, né, desse livro, que eu acho importante para os professores entenderem certas informações. Das identidades, do que se perguntar, para uma pessoa, para um homem trans, para um transmasculino, e reconhecer esse tipo de coisa. Então, acho muito importante. E, entre outras coisas, professores, acessem orientando.org, acesse as redes do Centro de Cidadania. Nós temos muita informação. Nós fazemos lives, fazemos uma série de eventos e também presencialmente no espaço do Centro de Cidadania. E você me seguindo, você pode solicitar para fazermos conversas com os pais, com esses diretores e diretores, para poder esse tema ser levado adiante. Acho muito importante. E, além de tudo isso, consumam conteúdos de pessoas LGBTQIA+, para vocês entenderem a realidade pelo prisma dessas pessoas. Muito bom, Luiz. Acho que é isso, né? Também da gente ter essas indicações bibliográficas é muito importante para a gente saber quais lugares que a gente pode também se autoformar, afinal de contas é muito importante. E na sua fala, Luiz, você trouxe a questão do nome social, que é justamente um momento que eu gostaria muito de ouvir o que a doutora Natasha
tem para falar, porque principalmente nós que fazemos parte da equipe do Convivo, que é o programa de convivência e proteção escolar, que pensa também essas questões da diversidade, as questões étnico-raciais. Quando a gente conversa nas escolas, uma das coisas que vem é: olha, o estudante ou a estudante pediu para ser chamado por um outro nome, pelo nome social, mas os pais não aceitam, não está legalizado, né? Porque, de maneira geral, o que a gente observa é que quando já foi o processo, ok, ninguém discute isso, pelo menos a gente não tem nenhum registro aqui, né? Essa é a realidade atual nossa. Mas, quando não foi feito esse processo, e quando a família diz que não aceita esse outro nome, a escola fica receosa, os professores ficam receosos. Enquanto Conviva da Leste 3, a nossa orientação tem sido: a gente precisa acolher os estudantes, a gente precisa que eles se sintam bem. Qual que é a questão com o nome? O importante é que ele se sinta bem. Mas acho que a sua fala vai ser importante, doutora, para que, porque eles normalmente os professores perguntam: quais as implicações legais de eu ir contra aquilo que a família quer? A família diz: não quero que chame o meu filho por Maria, porque não foi o nome que eu dei. As professores vão pensar: será que vai me processar? Será que eu vou responder processo? Queria que a senhora falasse um pouquinho disso pra gente, por favor. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos que estão nos escutando. Bom, eu sou a doutora Natasha, estou como advogada do Centro de Cidadania. Lá a gente conta com alguns recursos, né, trazendo essa questão, e a gente enfrenta muito essa questão do desrespeito ao nome. Antes de ingressar diretamente com a resposta, é importante a gente fazer algumas ressalvas. Na Constituição Federal de 1988, prevê o direito ao nome, dentre outros direitos basilares, né? Mas o direito ao nome aqui que foi a pergunta. Então, a pessoa, quando ela está ali no período gestacional, a mãe está no período gestacional, ela tem o dever de dar um nome para essa criança que vai ser introduzida ao mundo, né? E aí, passado tudo isso, a pessoa se vê numa situação de que não reconhece aquele nome como nome próprio. Assim, isso pode causar diversos danos psicológicos, morais, até ingressar com depressões, entre outras doenças aí, psíquicas. O que, então, é necessário um certo cuidado com relação a isso, porque o indivíduo tem o seu direito, desde a sua concepção, né, até o momento de pós-morte. Então, o direito ele é individual. Então, a mãe e o pai que não gostam daquele nome, que não se vê, não foi esse o nome que eu dei para o meu filho ou minha filha. Tudo bem, mas aí você está interferindo no direito daquela criança. Desde 2019, o STF entendeu que é autodeclaratória a questão da transexualidade. E, então, a pessoa que é homem ou mulher ou travesti que se autodeclara dessa condição, né? Me corrija, Luiz, por favor, se estiver falando alguma coisa além. Então, essa pessoa ela tem o direito resguardado de responder com o nome dela. Aí, qual que é a complexidade dentro das escolas com relação a isso? A escola ela tem uma responsabilidade objetiva junto com aquela criança que está matriculada na sua escola. Então, ela necessita respeitar o direito daquela criança. O direito não sobressai o outro. O direito dos pais, sendo tutores, não sobressai o direito da criança. A criança deseja ser chamada por X, por tal nome, que não é aquele nome que está na sua certidão de nascimento. Qual o direito vai prevalecer? O da criança. Até porque o próprio ECA estabelece que não vai ser exposto essa criança ao ridículo. Se essa criança não se sente à vontade com o seu nome civil, não tem por que ela ser exposta. Até porque a gente estaria infringindo ali. E de qualquer forma, hoje em dia a LGBTfobia, que também está dentro dessa questão do respeitar o nome social, ela está sendo equiparada ao crime de racismo. Então a escola que desrespeitar a escola, o professor, seja aquele funcionário dentro da escola que desrespeitar, ele está concorrendo com o crime de racismo também. Então, para que tentar, promover um crime, porque é um crime dentro da escola, porque você apenas não vai respeitar o nome da criança, porque é uma criança menor de idade, ou porque eu não consigo compreender. Essa questão toda do nome ainda está sendo discutida no STF e infelizmente ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter uma solução bem cabível nesse caso.
Só que o direito, como eu falei, ele não sobressai em cima do outro. O direito da criança ele está resguardado dentro da Constituição Federal, dentro do Código Civil, dentro do Código Penal e dentro do ECA também. Que essa criança ela tem o direito de ser chamada da forma como ela deseja. Então, toda e qualquer pessoa que infringir isso está concorrendo com o crime de LGBTfobia, logo equiparado ao crime de racismo. E aí, fazendo um gancho para o próprio Centro de Cidadania, nós temos o programa Respeito Tem Nome, que é para aquelas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, né, e precisa fazer a retificação do nome. Essa pessoa precisa ter alguns requisitos, né, tais quais uma renda abaixo de um salário mínimo, não ter nenhum tipo de benefício social, como o DPC, entre outros. Ela precisa estar com todos os seus direitos eleitorais ok, né? Não pode ter faltado nas últimas eleições, entre outras coisas, para poder fazer a retificação do nome social pelo programa Respeito Tem Nome, que é o Centro de Cidadania que realiza atualmente, pelo menos na Zona Leste. Essa pessoa que deseja ingressar e fazer a retificação compareça até o Centro de Cidadania munido de alguns documentos, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de endereço, título de eleitor e reservista para o caso das mulheres trans e travestis, e faz todo o procedimento para poder fazer a retificação do nome. Claro que nesse processo vai passar por um período um processo de análise, né, para verificar se tem esses requisitos para poder ingressar com o programa Respeito Tem Nome, porque o custo é muito alto, ainda, infelizmente, é muito alto. Pessoas nascidas no estado de São Paulo está no valor de mais ou menos R$350 a R$370, e pessoas nascidas fora do estado de São Paulo, que o programa Respeito Tem Nome também realiza, pode chegar até o valor um pouco mais de R$1.000. Então precisa ter os requisitos e atender com eles, né? E aí, estando dentro deles, a própria prefeitura faz o custeio de todo o processo, a pessoa não faz o pagamento de nenhum valor e ela ingressa com a retificação do nome social. Vale ressaltar também que após 30 dias do nome já retificado, ela deve fazer toda a alteração em Receita Federal, bancos, entre outros, toda a documentação, para não ter nenhum problema aí com isso. Perfeito. Eu acho que, de maneira geral, né, claro que nós poderíamos ficar aqui, né, construir documentários, tanto da experiência que vocês têm, quanto das questões que nós temos e dúvidas, mas acho que a gente conseguiu dar um panorama geral. Agora, nessa despedida, que até convido vocês a falarem diretamente com o pessoal, né, olhando lá para a câmera, para quem está assistindo, eu amplio para que vocês se despeçam, mas se quiserem nas considerações finais, peguem alguma coisa que achem importante deixar de recado para essa comunidade escolar, porque ali a gente está falando de estudantes, de professores, de diretores, da comunidade como um todo. O que vocês acham que seria importante falar nesse fim? Vamos fazer a mesma sequência? Então, quer inverter? Vamos começar pelo Marcelo. Bom, vamos lá. Professores, vocês são formadores, vocês são salvadores de vidas, né? Dê oportunidade às pessoas trans, né? Todos e todas merecem, né, o seu espaço, né, e de conquistar seu espaço. Acredito que tudo vai se mudar a partir do momento que todas possam estar em todos os locais, porque enquanto essa população não ocupar todos os locais, infelizmente a gente vai estar nessa situação que a gente está hoje, de preconceito, num país que todo dia mata uma mulher trans, um homem trans, né? Os LGBTs hoje são a população que mais sofre, né, por questão de preconceito, simplesmente por questão de preconceito. Então, somos salvadores de vidas, né? Quando uma pessoa LGBT te procurar sobre alguma dúvida, abrace, né, essa pessoa, porque você pode ser a última pessoa que essa pessoa vai falar. Muito obrigado. O meu recado, eu vou dividir meu recado. Primeiro eu vou falar com os gestores, né, com os diretores, diretoras, vices, coordenador pedagógico. Gente, assim, independente das suas concepções religiosas, assim, que é um grande problema que permeia nas escolas ultimamente.
vamos entender uma premissa muito básica, independente da sua questão religiosa. Existe um mandamento, né, bíblico, né, que se segue. Eu vou usar a Bíblia me valer para deste instrumento que muitas religiões seguem para falar assim: amai uns aos outros como a ti mesmo. Se você crê no amor maior, então quando você acolhe, quando você estuda, investiga essa diversidade, utiliza toda a sua energia através da HTPC, da TPE, da Associação de Pais e Mestres, do Grêmio Estudantil, de toda a programação escolar, de todo o planejamento escolar, e você apoia seus professores, as professoras, e também acolhe profissionais LGBTQIA+, porque também somos profissionais da educação e muitas vezes somos vilipendiados nesse ambiente. Não só estudante sofre, mas profissionais da educação LGBTQIA+, pedem afastamento das unidades escolares com depressão, com uma série de questões psíquicas, porque não conseguem conviver naquele ambiente. Então você quer tudo isso, vamos através desses mecanismos criar um ambiente agradável, tanto pro ou para estudante LGBTQIA+, quanto para o profissional LGBTQIA+. Agora você, professor e professora, dentro das suas reuniões, busque investigar e estudar. Nós não paramos de estudar nunca. Por que não ler e consumir e trazer aulas em que você, dentro do português, da matemática, dentro da filosofia, dentro da sociologia, dentro da tua área de conhecimento, vamos ampliar. Nós somos bastante inteligentes para utilizar elementos da diversidade sexual e de gênero dentro das nossas aulas. Nós temos liberdade de cátedra, como falei anteriormente. Se utilize dos PCNs, da BNCC, das leis de educação que te garantam utilizar esses conteúdos. Agora você, estudante LGBTQIA+, entenda que a escola é seu ambiente também. Procure um professor, um coordenador pedagógico, alguém de confiança, para esta pessoa tomar as devidas providências contra aquele que pratica o preconceito, a ideia preconcebida e aquele que executa o bullying. Porque são duas ideias muito diferentes. Que você, estudante, que é uma pessoa que se reconhece no mesmo gênero, que é cisgênero, e também é heterossexual, meu recado vai para você. Você se acha a perfeição do mundo só porque você se reconhece no mesmo gênero e também se reconhece tendo atração afetiva sexual pelo gênero oposto, saiba que não. A sexualidade e a identidade de gênero do outro não te diz respeito. Se você não aceita, não quer, você tem que entender que a escola é para todos, todas e todos. Busque se reciclar, porque um dia você vai vivenciar uma situação de preconceito. E esse LGBT, esse LGBTQIA+, vai ser a pessoa que vai te acolher, porque ele sabe e ela sabe o que é sofrer todas as dores do mundo, porque o LGBTQIA+, ele é periférico também, ele é negro também, ele é indígena também, ele também é uma pessoa com deficiência, ele pode ser tudo. E meu último recado para quem nos ouça: busque tratar o outro como você se trata. Se você não é LGBTQIA+, mas você é outra coisa que está dentro da diversidade, se acolha, se respeite e faça isso com o próximo, mas respeite no sentido de você compreender que aquela pessoa ela não precisa de cura, ela não precisa de resgate, ela precisa ser ouvida na sua singularidade. Seria isso. Meu muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Vocês são salvadores de vida, mas vocês também são agentes multiplicadores de transformação. Vocês bebem da fonte de Paulo Freire. Vocês acreditam numa educação que transforma pessoas, que transformam o mundo. Então utilizem a filosofia freiana na prática de vocês e na construção da gestão escolar. Difícil falar depois dessa fala, né? Obrigada, Luiz. Você resumiu bastante tudo que eu poderia falar também. Na concepção de advogada, eu só entendo que não ser muito longa também, né? Que toda vez que você pensar no direito, entenda que o seu direito acaba quando começa o outro. Então, independente da questão social, independente da questão do nome, de respeito ou não, chamo ou não, pensa primeiro, se alguém fizesse isso comigo e doesse, eu vou continuar produzindo? Então,
a diferença ela cai quando você vê a diversidade como uma minoria, que na verdade não é bem minoria. Atualmente, nessa última parada LGBTQIA+, tivemos 4 milhões. 5 milhões e meio de pessoas na rua. 5 milhões e meio de pessoas na rua. Então, assim, já não somos mais a diferença, a minoria, na verdade, né? Então, ali lá tinha pais, tinha mães, tinha filhos, tinha namoradas, tinha professores, médicos, advogados, juízes, promotores, enfim. Todo qualquer tipo de pessoa tinha lá dentro. Então, a minoria já deixou de ser há muito tempo. Então, por que ainda tratar como diferença? Até porque existe uma máxima dentro do direito que é tratar diferente os diferentes e tratar com igualdade dentro das suas igualdades. Então, a minha fala é isso, não vou estender muito. E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom trazer essas informações, ressaltar todas as questões da LGBTfobia, que atualmente pessoas dentro da LGBTfobia que se enquadram tem uma estimativa de vida, né, de até 35 anos, isso muito maior quando fala de pessoas trans, de mulheres trans, travestis, homens trans. Esse índice é muito assustador, porque a gente está falando de 5 milhões de pessoas e ainda as pessoas são mais atacadas. Então, é um quadro que a gente precisa mudar. Precisa mudar para muito. Nós que agradecemos. De novo, queria insistir, por mim a gente ficaria mesmo com esse calor imenso que está fazendo, né? E lembrando que os nossos convidados também estiveram numa intensa formação, né, que nos ajudou também demais. Queria reforçar o compromisso da equipe do Conviva e do programa Conviva para a construção de uma educação mais justa, uma educação que abra espaço e seja acolhedora para realmente todos e todas. Acho que isso é fundamental. A gente aprende quando a gente se reúne, a gente aprende quando a gente conversa. E que seja um canal que não se feche nunca mais, que a gente esteja junto em qualquer situação. Esperamos que não só em situações ruins, mas também em situações boas, em planejamentos. Fica também o convite para as escolas, né, que quiserem entrar em contato. O Centro de Cidadania LGBTI Laura Vermont, ele também está com as portas abertas porque a escola aprende, né? Isso que é importante. Nós aprendemos, como diria o mestre Paulo Freire, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, e nós aprendemos juntos em comunhão, e é nessa troca, e é nesse movimento. Eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço a quem nos assistiu, agradeço também ao Rodrigo que esteve aqui no nosso equipamento de som, ajudando a gente no suporte tecnológico. A gente fica por aqui, não deixem de continuar acompanhando, curtam aí o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, estaremos no Spotify também. Obrigado e até a próxima. Obrigado.